Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 30 de março e esta semana a designação do Vem Segue é sobre a Páscoa, tá bom? E ontem eu compartilhei sobre a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, na qual ele entrou ali montado num jumentinho como um rei. Depois ele vai lá até o templo, derriba a mesa lá dos cambistas, aquelas pessoas que estavam fazendo a casa do Senhor de comércio. Então, essa semana eu vou estar compartilhando o que aconteceu com Jesus Cristo nessa semana, tá bom? Desde do domingo de Ramos, ali a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, até a sua ressurreição. E tem muita coisa para compartilhar, então eu estou escolhendo aqui e tentando arrumar uma sequência para compartilhar com vocês. Então, ontem, após ele fazer a purificação do templo ali, né? Ele vai para Betânia, ele não fica em Jerusalém, ele vai até uma cidade chamada Betânia e dorme ali. Quando é de manhã, ele vai voltar para Jerusalém, então ele se levanta ali pela manhã e vem na caminhada, né? Voltando ali para Jerusalém. E aí então ele sente fome e ele avista uma figueira e ele vai até essa figueira para colher frutos, porque ele tem fome ali. E essa parte aqui tem um grande ensinamento para nós que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então eu vou ler aqui Mateus capítulo 21, versículo 19, diz assim: E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente, né? E os apóstolos ficaram admirados com aquilo, né? Que a figueira estava bonita, cheia de folhas e esturricou, ficou seca, né? E o Senhor amaldiçoou ali a figueira, né? Eu acho que é a única vez nas Escrituras a qual o Senhor ele usa o poder dele ali para amaldiçoar, né? E aí, o que acontece? Essa planta, essa figueira, ela trouxe grandes ensinamentos para nós, para os nossos dias, eu acredito que o Senhor está nos ensinando grande coisa, por isso que ele fez, amaldiçoou a figueira ali naquele momento, tá bom? Em primeiro lugar, a figueira, ela só produz folhas se ela tem frutos, tá bom? Então, aquela figueira, ela estava vistosa, bonita, e aí o Salvador foi até lá e não tinha fruto nenhum. O que isso significa? Significa que aquela figueira, ela estava vivendo de aparência, ela parecia bonita, cheia de vigor, parecia que tinha fruto, e o Senhor foi lá e não achou fruto nenhum. E acredito que o Senhor ele estava ensinando aqui a respeito dos líderes religiosos da época ali também, porque eles gostavam de se fazer de justo, de falar que eram pessoas boas, né? E na verdade eles não tinham frutos dignos de arrependimento, tá bom? Eles não tinham os frutos que o Senhor desejava. Trazendo por nossos dias, seria como uma pessoa, né? Todo domingo indo bonitinho ali para a igreja, né? Põe a gravata, o terno, tudo, mostrando-se bonito ali, mas o que acontece, né? Por trás ali, fora da igreja, a pessoa está traindo, não está guardando os mandamentos, está quebrando os mandamentos ali do Senhor. Então, essa figueira ensina muita coisa para nós, tá bom? Que nós não devemos viver de aparência, tá bom? Porque o Senhor espera colher fruto de nós. Acredito que sobre a mesma figueira, né? Tá falando aqui em Marcos capítulo 11, versículo 13, diz assim, ó: E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando-se a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo, né? E o Senhor amaldiçoa a figueira, né? Eu acredito que está falando da mesma figueira, só que aqui é em Marcos e o que eu li lá é em Mateus. E ele amaldiçoa. Repara que nesse versículo em Marcos é mencionado que não era tempo de figo, né? Bom, se não era tempo de figo, também não era para a figueira sair folhas, né? Se mostrar ali como se tivesse fruto. Então ela estava vivendo de aparência. Mas essa frase aqui, né, que não era tempo de figo, então eu acredito, né, colocando para a nossa vida agora como uma parábola, como se nós, sendo a figueira, o Senhor ele espera colher fruto de nós a todo momento. Se você está bem na sua vida, está próspera a sua vida, o Senhor espera colher frutos de você também, tá bom? Se você estiver na dificuldade com qualquer tipo de dificuldade na sua vida, né? A nossa vida é cheia de altos e baixos.
Tanto em tempos altos como em tempos baixos, o Senhor ele espera colher os frutos de nós. Quais são esses frutos, né? Primeiramente, o Senhor tem dado muita ênfase sobre os convênios, sobre guardar os convênios dele. Então, se nós somos batizados, o próximo convênio é entrar no templo, nós devemos nos preparar para entrar no templo. Mas os templos estão fechados, mas nós podemos fazer curso, né? As aulas de preparação para o templo, para quando o templo abrir, né, a gente está preparado para entrar no templo. Não somente as aulas, né, eu acho que a maior preparação para entrar no templo está na dignidade. Então nós devemos nos esforçar, guardar os mandamentos do Senhor e se preparar, né? Então eu acredito que esses são os frutos. E o que mais seriam esses frutos que o Senhor espera de nós? É bondade, compaixão com as outras pessoas, misericórdia. Então a gente precisa produzir frutos de amor, de arrependimento, e nos purificando e nos moldando cada vez mais, tá bom? Olha, eu sempre estudo por tema, tá bom? Então eu acredito que se eu estiver falando, por exemplo, sobre misericórdia, eu vou pegar outras escrituras que falam de misericórdia, eu vou até a Liahona, eu vou em discurso, de conferência. Eu aprendo muito mais quando eu estudo por tema. Eu acho muito eficiente estudar por tema. Então, eu peguei aqui uma outra parábola que Jesus Cristo falou a respeito da figueira, tá bom? E nessa parábola, então, representa nós sendo essa figueira. E essa se encontra em Lucas capítulo 13. Está lá no versículo 6 em diante. Diz assim, ó. E contou esta parábola a um certo homem que tinha uma figueira, plantou em sua vinha e foi buscar nela algum fruto e não a achou. Então, novamente, aqui ele começa a usar uma parábola, né? Um homem tinha uma figueira numa vinha, a vinha é o mundo, né? Então, a figueira é nós, tá bom? Nessa parábola aqui, a figueira somos nós. E o Senhor ia lá buscar fruto na figueira, né? Que nós que estamos nesse mundo aqui temos que produzir os frutos para o Senhor. E ele não achava fruto, né? Olha como continua a parábola aqui. Ele diz: E disse ao vinheiro: Eis que há 3 anos venho buscar frutos nessa figueira, e não acho. Corta-o, porque ocupa a terra inutilmente. E dizendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave, né, e adube a terra ali. E se não der fruto, e se ela der fruto, ficará. Se não, cortarás, né, a árvore. Então, aqui mostra como o Senhor ele é paciente conosco, né? Ali nessa parábola que ele conta que 3 vezes, né, 3 anos ali ele tentou buscar fruto naquela figueira e ela não produzia fruto nenhum. Isso mostra como o Senhor ele é paciente conosco, vai nos dando chance, livramento, né? Muitas pessoas acontece de ter livramento, né? Às vezes por causa de um assalto, quase morreu, um acidente, né? Escapa e fica entre a vida e a morte e escapa desses momentos. Então, quando isso acontece, é hora da gente parar e refletir a nossa vida e ver se a gente está produzindo os frutos que o Senhor ele espera de nós. Tá bom? Então nós devemos tomar isso para a nossa vida, refletir e ver o que podemos melhorar. Porque poderia ter partido já dessa vida. E esta vida é o tempo de nós nos prepararmos para encontrar Deus. E aqui, né, o Senhor vai mencionando que 3 anos ele ficou ali esperando, não colheu fruto nenhum, aí ele esperou mais um ano ali, né? E isso mostra a paciência do Senhor. O meu progresso mesmo dentro do Evangelho, ele foi bem devagar, né? Eu era mais um sentado dos últimos dias, né? Eu não progredia muito. Mas depois que eu fui para a missão, quando eu voltei, aliás, na missão foi um marco para mim, né? A missão me ajudou muito. Depois que eu fui para a missão, eu despertei assim para as coisas do Senhor. E aí eu tive mais interesse, comecei a buscar mais coisas, estudar melhor. Então, o Senhor ele espera, né? Ele tem muita paciência conosco, mas chega uma hora que não dá. Então a gente tem que produzir esses frutos. Bom, a gente tem que começar a progredir dentro do Evangelho. Então essa é a mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje, que foi um dos ensinamentos que eu senti que eu deveria compartilhar a respeito aqui do que Jesus Cristo compartilhou nessa semana, né, da Páscoa, entre a entrada dele triunfal em Jerusalém até a ressurreição dele. Tem muita coisa para ensinar que Jesus Cristo fez, porém eu tenho que ficar escolhendo aqui em espírito de oração o que eu devo compartilhar.
Então que fique gravado isso em nossa mente, que nós devemos produzir frutos dignos, né, de arrependimento para o Senhor. Ele espera o nosso progresso. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.